agora a gente vai dar início, então, à nossa última mesa, infelizmente, mas felizmente também porque foram dias muito especiais e de muito aprendizado. Boa tarde. Obrigada, agradeço a Gabi e a professora Yaciara pelo convite. É uma alegria estar aqui. A Yaciara também é minha professora, dividindo a mesa com pessoas que eu tanto gosto como admiro os trabalhos. Eu vou falar sobre os protocolos e metodologias para avaliação de obras gráficas sobre papel do Espaço Acervo Artístico da UFMG. É um título grande, mas eu achei mais coerente detalhar bastante o que nós... eu vou passando, né? Obrigada. Para começar, vou falar do Espaço Acervo Artístico, mas antes de falar do espaço, a universidade, como a Júlia falou, eu trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, e ao longo da história dessa universidade, seja por doações protocolares de colecionadores, de professores, de políticos, de professores, a universidade foi adquirindo obras de arte. Em 2022, na verdade em 2014, era a Diretoria de Ação Cultural, eles começaram estudos e viabilidade de se institucionalizar um acervo, sobretudo para que as práticas que foram conduzidas de sair dos seus espaços não fossem repetidas. Então, em 2002, com a criação da Pró-Reitoria de Cultura, criou-se também um espaço acervo artístico para agregar essas obras, essas coleções que foram reunidas como um acervo, e criou-se assim o espaço acervo artístico. Mas em todas as unidades da UFMG, são 34 outras unidades acadêmicas e administrativas, também existem obras de artes nas paredes, nas salas, e que constitui esse grande acervo. O total de obras do acervo artístico da UFMG, contando com dessa breve história que eu falei com vocês, e as que estão nas 34 unidades, somam 1.500 obras. Precisamos também pensar que a formação desse acervo precisa considerar diversidade cultural, pluralidade cultural e equidade. Bom, com relação à gestão e sustentabilidade, comecei falando muito brevemente de uma história de subidas, descidas e estabilidades que envolve não só esse acervo, mas vários acervos no Brasil. E os desafios para se manter os acervos, eles atravessam especialistas competentes e excelentes nas decisões que fazem, mas que também somos atravessados, o acervo também é atravessado por questões de gestões, por questões políticas que são muito maiores que uma política local, mas a própria política do nosso país hoje e a importância do nosso papel como trabalhadores da preservação do patrimônio, como trabalhadores da cultura, para a manutenção desses acervos de forma democrática e expandida. Eu agradeço e obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria começar agradecendo enormemente o convite, né, no nome da professora Gabriela Gomes e da professora Yaciara Froner, mas em nome de quem eu agradeço toda a equipe que está super engajada e se engajou, né, na organização desse evento, que para mim está sendo um banho de atualização, de aprendizado, de inspiração. E aí veio falar de uma mesa que, né, ela se propõe, foi proposta a nós, né, uma reflexão sobre experiências inspiradoras. E aí eu recém assumi essa coordenação do projeto FINEP, o mesmo edital, né, que já foi mencionado aqui, e que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ninguém faz isso sozinho, né? Foi uma colocação ali da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFOP, eu vou falar um pouquinho disso
e pesquisa e pós-graduação e inovação, e que chegou para nós num atravessamento, quase atropelamento. E a minha ideia é tentar trazer aqui um pouco daquela realidade que eu acho que todos nós conhecemos, mas principalmente para as pessoas mais jovens, que ainda estão na graduação. Acho que às vezes a gente vem num evento desse, vê um monte de palestra e acha que tudo foi muito linear, mas na verdade não é nada linear em geral, né? Por uma série de questões, e aí eu acho que Diná já levantou a bola brilhantemente para eu tentar cortar. Não sei se eu vou passar a rede, mas a gente tenta acordar. E né, o material arquivístico desses museus. O objetivo, eu acho importante destacar que a gente não pode esquecer que a gente está buscando fortalecer processos. Ninguém vai começar a inventar roda, como já foi dito aqui, né? E que a salvaguarda tem que estar sempre, né, contemplando essa divulgação, e que, no fundo, o que era pedido era isso: democratização do acesso ao conhecimento por meio da popularização da ciência. Eu peço desculpas que deve estar difícil de ler aí, porque acho que não deu tanto contraste. Então, a gente fez o quê? O que fazemos? São acervos científicos, mas a gente não podia entrar pela linha do acervo científico, e sim da memória, né, histórica, artística, cultural. Então, como metas, a gente colocou 15 mil objetos, 45 mil páginas de documentos e 5 mil obras raras. Por isso o orçamento é tão caro, porque prevê a contratação de 18 pessoas de fora da UFOP. Como desafios, né, eu chamo a atenção aqui, né, para a questão de infraestrutura, recursos humanos e operacional, precariedade das instalações, choque de escalas orçamentárias, porque a UFOP está sem dinheiro para instalar uma tomada. Então, se você não prevê, você vai receber 2 planetárias, você vai ter que ter o espaço para colocar, você tem que ter o espaço de movimentação desses acervos, etc. A gente está, graças ao rendimento que do dinheiro que está na conta, a gente vai conseguir pagar umas mini reformas para poder instalar o projeto, né? Nesse nível de precariedade, né? E na hora que eles desmontaram para depois restaurar, apareceu um pedaço de jornal que tinha uma data que era posterior à data de aquisição dessa peça, quando ela entrou pelo antigo Maia. Ou seja, não havia uma documentação do processo de restauro que se fazia à época, mas houve aí uma informação nova que pôde ficar documentada. Então, por mais que a gente tenha ficado todo mundo pobre, sem dinheiro, devendo, alguma coisa de positiva sempre acontece. As experiências todas são inspiradoras, e editais a gente tem que tentar, e quando é o caso tem que tentar o recurso também, gente, porque se não fosse o fôlego do recurso, eu nem estaria aqui hoje, estaria lá em Ouro Preto. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Na verdade, a gente vai inverter a ordem, eu começo. Antes de tudo, eu quero agradecer muitíssimo o convite para estar aqui. A gente aprendeu muito esses dias, já está esse gostinho de saudade, né? Minas deixa esse gostinho de saudade sempre para quem vem para cá. Então, eu quero agradecer a Gabriela, agradecer a Jussara, a professora Yassi, todas as pessoas envolvidas na realização desse encontro, tem uma importância fundamental. Mas eu vou fazer uma fala mais rápida em relação ao teatro e ao acervo do teatro, para vocês conhecerem. O Teatro Municipal de São Paulo é uma instituição centenária, ele foi inaugurado em 1911, e naquela esteira de teatros monumento, né, da virada do 19 para o 20, muito ligado à produção de monoculturas em diversas regiões. Então, no caso de São Paulo, café, o Rio de Janeiro também, mas Belém, Manaus, ligado a outros processos, e foi ao longo do século XX um equipamento público de cultura que foi palco de importantes momentos da história da cidade de São Paulo, mas também a nível nacional, né? Eu poderia citar a criação do Movimento Negro Unificado em 1978, por exemplo, nas escadarias do teatro, a própria Semana de Arte Moderna, né, cuja mitologia foi também criada pelo próprio teatro como equipamento. Mas o fato é que é um equipamento que, ao longo do século XX, passou pelas 3 instâncias de patrimonialização. É um edifício tombado, né, a nível municipal, estadual e federal.
E aqui só brevemente as coleções, uma parte das coleções, né? A coleção do Museu Teatro Municipal de São Paulo, que é essa entidade que durou, né, o maior tempo. A gente tem um fundo arquivístico do Conservatório Dramático Municipal de São Paulo, que é uma outra instituição que foi desativada em 2008 e que também o edifício foi tombado. Ali ele deu origem à Praça das Artes, que hoje é uma região atrás do teatro que compõe o complexo cultural, e o seu acervo foi incorporado. O acervo do Balé da Cidade de São Paulo, aquisições correntes que ainda acontecem, sobretudo por meio de doação, na verdade exclusivamente por meio de doação. O acervo de figurinos, trajes de cena e adereços, que é um dos principais desafios, são quase 30 mil figurinos. A coleção de arte da cidade de São Paulo, alguns itens que são custódia da coleção de arte da cidade, mas estão no edifício histórico do teatro, e bens móveis integrados ligados aos processos de tombamento, né? Essas cores são os espaços. A cor púrpura é a Praça das Artes, essa cor aqui é meio ocre, né, sei lá, que é o acervo de figurinos, fica na Central Técnica de Produções Artísticas, e o vermelhinho é o teatro. Então a gente está falando de 3 espaços de guarda muito diferentes, com suas particularidades, e aí esse é o gancho para passar para a nossa amada conservadora, que se deparou com um desafio gigantesco para cuidar e pensar as políticas de preservação desse acervo. Boa tarde a todas as pessoas, obrigada, Rafa. Como o Rafa aqui já pontuou, o desafio, a gente, quando a UES assume, né, a gente se depara com um grande desafio, porque a gente está falando do complexo, são 3 espaços de guarda que são completamente diferentes, então, tanto do ponto de vista da estrutura, do edifício, de equipamentos, enfim, armazenamento, guarda. Então, as principais, né, linhas de atuação da área da conservação, elas tentam dar conta, então, dessa diversidade, né, não só de tipologias, né, de técnicas e suportes, mas também das questões estruturais da instituição, né? Então, a gente trabalha com o diagnóstico dos espaços de guarda, considerando o entorno, né, o edifício, enfim, as camadas, né, anualmente. Então, é a partir desse trabalho, né, desse diagnóstico, que a gente começa a pautar os trabalhos que vão ser desenvolvidos durante aquele ano. E aí aqui, né, a gente entendeu que a gente também conseguia, esse ano, avançar aí no tratamento do acervo do Balé da Cidade, do Balé do Quarto Centenário, né? Um conjunto de mais de 200 itens, de 200 trajes, mas desse conjunto de mais de 200 trajes, ainda tem trajes seriados, né? Então repetidos, enfim. Isso se reduz a um número de aproximadamente 180 itens. E aí o que a gente tem feito aqui, então, é laudo do estado de conservação, né? Dos itens, a higienização mecânica, estabilizações quando necessário, e aí o revestimento, a capa aqui, né, a manta, né, o cabide acolchoado, e a capa de proteção aqui para esse foi nosso primeiro item, a partir de um empréstimo que a gente teve, né, então do Heitor dos Prazeres, chama guarda-chuva, esse traje. E aí aqui, etiqueta de identificação com QR Code, que a gente consegue acessar o patrimônio, por exemplo. E aí, né, um pouco aqui falando sobre a implementação do gerência ambiental. Hoje a professora se falou sobre as máquinas, né? O galpão de figurinos ele foi projetado no ano de 2008 para armazenamento de 8.000 itens. Hoje a gente tem quase 30 mil itens ali dentro. Um outro desafio nosso é esse de como encarar a preservação e o acesso, né? Como que a gente torna algo acessível, ao mesmo tempo tem que preservar, sem ser que ninguém vive esse conforto de conseguir preservar, né? Mas como que constrói essa dinâmica, a gente torna acessível para preservar e preserva para tornar acessível. Então, eu acho que se há alguma coisa de inspiradora é isso, trabalho coletivo e decisões políticas. Sem isso, e claro, recursos materiais e humanos, né? Mas eu acho que isso está atrelado a essas dimensões. Quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui e aprender tanto com vocês. Obrigado. Eu vou começar exibindo um vídeo que é muito curtinho, ele tem 2 minutos, para contextualizar
o trabalho e o que é o Acervo Imagens de Minas, né? Porque o Acervo Imagens de Minas, talvez o nome dele faça a gente imaginar várias situações de coleções, né? E depois disso eu vou pedir licença para eu fazer minha apresentação em pé, porque eu não dou conta de ficar desse jeito. Por favor, meninas, coordenado. As memórias são imagens e sons que vivem em um mundo caótico. São pedaços inacabados de fatos que não se repetem, que não poderão suceder duas vezes. Para que esses fragmentos não se diluíssem no tempo, a humanidade, desde a pré-história, buscou registrar suas memórias em suportes físicos. Das imagens arranhadas na pedra aos livros, se passaram milhares de anos, até o surgimento do cinema, invenção enigmática nascida da efervescência industrial do século XIX, que arrancou as memórias do individual e as revelou nitidamente no universo coletivo. A memória tem dois momentos: conservação de sensações, o arquivo, e reminiscência, o ato de lembrar. O cinema tem esses dois aspectos. Ele conserva enquanto imagem e som o registro de um tempo e espaço, e a sua fruição nos induz a uma lembrança. O cinema como arquivo da memória pode se tornar como uma fonte de pesquisa histórica do imaginário e da memória coletiva. Ele é a memória da cultura de massa. Momentos, histórias, fatos, comportamentos e tendências são registrados ali, no presente contínuo do movimento. Acervo Imagens de Minas. Cinema, preservação e patrimônio. Acervo Imagens de Minas. Conservação que forma, experiência que inspira. Não poderia ter outro nome essa apresentação de um trabalho que é inspirador, porque ele não é realizado pela coordenadora de um espaço vinculado à rede de museus, Espaço de Ciência e Cultura, a representante da Escola de Belas Artes, que nasce esse projeto do Remin. Então eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui, fazendo parte dessa equipe e trazendo a pesquisa do Acervo Imagens de Minas. O Acervo Imagens de Minas, ele reúne ao longo dos 68 anos da Escola de Belas Artes, por meio da formação do Departamento de Fotografia e Cinema na década de 70, que foi a primeira a escola a ter a habilitação no país de um curso de cinema. Além disso, me sinto muito privilegiada de estar numa escola que possui um acervo cinematográfico muito significativo, que reúne os objetos de características fílmicas, fotográficas, iconográficas, que narram toda a trajetória da produção cinematográfica no Brasil. E mais digno ainda que essa coleção se faz tão merecedora dela, é que ela serve de laboratório de ensino, pesquisa e extensão, porque é a única universidade pública do país que oferece um curso de graduação em conservação e restauração de bens culturais móveis e um curso de museologia, e que detém um acervo único e exclusivo que serve como fruto de pesquisas no seu âmbito de ensino, pesquisa e extensão. Então, não só a minha equipe, mas todos os alunos que estão na vivência profissional comigo e com a Yaci ao longo desses 2 anos, eles têm sido os protagonistas, os verdadeiros pessoas que têm inspirado a gente a continuar a fazer isso, a essa mudança significativa que tem sido o impacto e a contribuição deles na rede de museus, né? E eu acho que a credibilidade para que a gente consiga cada vez mais avançar com o nosso trabalho e a conquistar prêmios, reconhecimentos, né? Porque é um trabalho colaborativo e é feito com muito zelo e com muita ética por esses
estudantes. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo aqui a escuta, mas eu gostaria desse reconhecimento e gostaria de pedir aplausos para esses estudantes que estão aqui conosco.